Bom, acho que a gente pode começar a contar um pouquinho para vocês do processo dessa aula, né, Ana? Que essa aula nasce de várias conversas que a Ana e eu temos nos últimos tempos a respeito dessa necessidade, né, da gente sempre observar o que a gente está fazendo e rever os nossos processos. E isso levou a gente a conversar muito em relação à velocidade da produção de conteúdo, ou quanto a produção de conteúdo ela passa por um lugar que não é necessariamente o lugar só do que a rede social diz, do que os algoritmos mandam, do que as regras que todo momento nós tropeçamos, né, nos vídeos do YouTube ou de outros meios falam para gente, de poste tantas vezes, fale sobre isso, coloque o título naquele lugar. Tantas regras que, ao mesmo tempo, essas regras que podem ser úteis, né, para a gente compreender melhor as ferramentas, a mecânica das coisas, às vezes nos afastam do essencial, né, daquilo que é mais caro para nós, que é o poder da conexão que o conteúdo, a palavra, né, a comunicação gera com as outras pessoas. Então, hoje a gente vai bater um papo a respeito de slow content, dessa produção de conteúdo que a gente não necessariamente vai traduzir slow como devagar ou lento, né? Eu gosto muito de começar a sugerir, a provocar que a tradução seja desacelerar, né? Seja uma desaceleração do conteúdo. Aliás, eu acho que até essa própria questão, né? Eu acho que é a grande. Não vou, a frase que você falou, não vou traduzir isso como, né, o lento, né, o slow, tal, porque acho que é uma grande confusão que a gente faz, né? Exato, exatamente, exatamente. E ó, a gente preparou essa aula assim. A gente vai conversar um pouco sobre esse assunto, a gente vai falar muito de onde que vem esse papo e quais são as implicações práticas na produção de conteúdo no dia a dia. Mas a gente também quer ouvir vocês, tá? Bastante. A gente quer ver o que vocês têm a dizer sobre isso, quais são as dúvidas que vocês têm, então tragam para a gente. Muito bem, vamos começar a conversar sobre Vamos, slow content. vamos, vamos lá. Ó, podemos começar do começo, né? Eu acho que é sempre importante, Ana, a gente falar um pouquinho da história por trás dessa história, né? Gente, o Uhum. slow content, na verdade, no fundo, nasce do movimento slow. E para a gente entender o movimento slow, é preciso a gente entender que desde bastante tempo, já tem séculos, na verdade, desde que os relógios começaram, precisamente os relógios começaram a invadir as cidades, e acho que isso é um marco muito interessante. Não sei se às vezes a gente não para pensar em relação ao passado, né? A gente encara o passado como se fosse só o presente, igual ao presente. E o passado ele tem tanta diferença para a forma como as coisas eram, né? E uma delas nas grandes cidades não haviam relógios, as pessoas não usavam relógio de pulso. Não existia essa marcação de tempo tão precisa de minutos e segundos que as pessoas se orientavam por esse estilo artificial de controlar e contar o tempo. Por que eu estou falando artificial? Porque as pessoas se orientavam por um estilo natural de se orientar pelo tempo. Então, assim, o que guiava o tempo das pessoas eram estímulos, sinais e marcos naturais. Então, a gente está falando, por exemplo, do galo que canta de manhã, do dia amanhecendo, do sol ficando no meio do céu, do escurecer do tempo, da passagem das estações do ano. Então, tudo isso eram elementos, eram sinais que ajudavam as pessoas a entender a passagem do tempo e se orientar por isso. Se a gente for para o interior ou para lugares muito ainda remotos e que as pessoas têm um outro estilo de vida que muitas vezes nós da cidade, das grandes metrópoles, invejamos, inclusive, né? A gente vai ver que as pessoas continuam se orientando muitas vezes e têm um estilo de vida muito ligado a o tempo natural, né? Ou seja, as pessoas vão dormir mais cedo porque não tem luz. As pessoas vão acordar mais cedo porque logo que o sol amanhece, né, elas estão de pé. E aí, elas também vão fazer vários movimentos durante o dia, acompanhando o ritmo natural das coisas, o ritmo natural das coisas externas e o ritmo natural das coisas internas. O que é esse ritmo natural das coisas internas? As pessoas muitas vezes vão comer, vão almoçar na hora que elas sentem fome. Enquanto nós, com o advento do relógio, né, a gente
almoça meio-dia ou 1 hora, independente da gente sentir fome, muitas vezes, né? Ah, não, é a hora do almoço. E aí, você já parou para pensar que a hora do almoço é a hora que você tem fome ou não? É só a hora que convencionou-se de almoçar. Então, com essa história da gente ir convencionando o tempo, a regra do relógio, a regra do tempo, ao mesmo tempo também a gente foi acelerando a nossa vida. A gente foi tentando encaixar cada vez mais coisas na nossa rotina. Eu gosto muito de contar uma história, Ana, que aconteceu comigo. Eu sou formado em design e eu fiz intercâmbio na Itália. E quando eu estava fazendo intercâmbio, eu estava conversando com um senhor na rua. E ele virou para mim e falou, e eu estava falando com ele que eu estava achando interessante, né? Uma das coisas que eu achava mais interessante é que lá as coisas fecham por 2, 3 horas no meio da tarde, depois do almoço. E aí eu falei assim, nossa, eu acho isso tão legal, é tão bacana ver como que vocês ainda têm uma cultura que é respeitada, né? Que tem uma tradição que é respeitada de depois do almoço você ter um tempo para descansar, para realmente curtir essa sesta, né? Aí ele falou assim, é verdade, mas isso tá diminuindo bastante, porque as pessoas mais novas, elas querem aproveitar esse horário do almoço para fazer coisas, para pagar conta, para fazer compra no supermercado. E essas grandes redes que estão chegando, que chegaram na Itália, elas usam muito esse novo comportamento das pessoas para emplacar esse novo estilo de vida. Então, assim, antes todos os negócios fechavam de verdade. Agora não, vários negócios permanecem abertos na hora do almoço para fazer com que as pessoas continuem comprando, consumindo, correndo, fazendo coisas. E sem perceber, a gente foi entrando, né? E assim, os italianos, eles é onde nasceu, né, o movimento slow, pelo slow food, e eles começaram, de fato, a provocar esse movimento slow, principalmente pela comida, porque eles começaram a se incomodar muito com essa lógica de estamos deixando de respeitar o horário da alimentação. Para eles, a comida é uma coisa muito importante, né? Muito sagrada até. E é um momento de união, de confraternização de família, de estar junto, de estar presente de verdade, e de fazer a comida com o tempo, né? De elaborar o alimento, de fato, com intenção e presença. E quando eles percebem que essa cultura está indo embora em função dessa aceleração que a gente vive desde lá de trás, e a Revolução Industrial só piorou as coisas, eles criam esse movimento, eles provocam esse movimento do slow food, né? Que é de você, não que você vai comer lentamente, você vai mastigar mais vezes do que você mastigaria antes, mas sim de você estar ali, de fato, com o tempo que aquilo merece, né? E aí eu acho que esse é um primeiro ponto de partida para a gente entender. A gente está falando do tempo justo das coisas, né, Ana? Exatamente, é o tempo justo. Você sabe que eu tive o prazer de ouvir o Cal Honoré, que foi um dos criadores do movimento Slow, acho que há 2 anos ou há 3, eu não lembro, eu estou meio perdida com a questão do tempo, né? Às vezes eu estou com dificuldade de lembrar qual é o dia da semana, quanto mais se uma coisa aconteceu há 2 ou há 3 anos. Mas ele esteve aqui no Brasil e ele deu uma conversa aberta, né, aqui em São Paulo, e eu fui. E ele falava muito de como a história, né, é muito interessante. Ele fala que ele tinha desenvolvido uma técnica de contar histórias para o filho dele dormir cada vez mais rápido, né? Até que um dia, e aí tinha, ele até lembra que o filho dele às vezes falava, mas tipo, às vezes ele tentava contar tão rápido que ele esquecia, ele falava dos irmãos Green, né? As histórias dos irmãos Green. E aí ele esquecia algum personagem, o filho dele questionava ele sobre o personagem, né? Aí ele disse que um dia ele estava passando na rua e ele viu um livro para vender que falava histórias de ninar em 1 minuto. E daí aquilo, tipo, foi muito chocante para ele, né? Muito chocante. Como é que pode ter o tempo que você tem para o seu filho, você gastar 1 minuto contando uma história, né? O E interessante, aí... Ana, é que no Devagar ele conta que quando ele viu esse anúncio pela primeira vez,
ele gostou. Ele falou assim, nossa, isso é ótimo. E depois caiu a ficha para ele, falando assim, tem alguma coisa muito errada. E aí ele pegou e ficou muito inquieto com isso. Isso fez com que ele começasse a pensar em toda essa história do movimento slow. E ele traz ele fala muito sobre isso, né? Que a gente às vezes pensa que é lentamente, né? A gente começou falando sobre isso. E ele fala que é na velocidade certa, né? Não é nem lento nem rápido, né? É no ritmo em que funciona melhor para você, né? E é uma questão da gente usar esse tempo com mais sabedoria. E eu acho que essa é a grande questão quando a gente também está falando de produção de conteúdo, né? Porque também, como você começou falando, que vem essa coisa do tipo, para você atrair, eu não estou querendo deixar ninguém morrendo de vontade aqui, gente, quem não conseguiu se inscrever no Alma, mas é que essa questão de como a gente aborda o conteúdo é algo que eu vou falar bastante no curso, né? Agora, quando a gente pensa nisso, né, que as pessoas falam, você tem que postar 2 vezes, o texto ele não pode ser curto, não pode ser longo, o texto tem que ser curto, o texto tem que ser desse jeito, o texto tem que ser daquilo, cria um monte de regra, e eu até achei engraçado, porque alguém comentou, eu fico vendo todas essas regras, isso já me dá até um cansaço, né, e acabo não fazendo nada, e de fato, né, quando você pensa, é como se você tivesse que preencher muitos formulários, e a gente acaba ficando tão... essa relação que a gente tem com a história do conteúdo está muito conectado com algo que eu falo muito sobre produção, sobre a escrita, né, sobre essa produção, que tem a ver com a nossa capacidade de reflexão. E parece... Tem coisas que às vezes eu falo, sabe, Thiago, que eu penso, nossa, gente, mas eu estou falando uma coisa tão óbvia, mas é que eu me dei conta de que as obviedades elas estão sendo esquecidas. E a questão é que a gente está trabalhando o conteúdo e caindo nessas fórmulas, né, prontas, e a gente está produzindo pão que saiu da padaria, né? O pão não da padaria artesanal, mas aquele pão que vem pronto, foi no forno, sai de monte, vai lá, vende, e não se privilegia o sabor, né? E muitas vezes, quando a gente fala de slow content, que parece uma coisa mais superficial, a gente está falando de uma relação muito mais profunda no meio de tudo isso, que a gente está falando da maneira como a gente quer se relacionar com essa pessoa. Quando a gente trabalha o conteúdo pautado apenas por regras, sejam elas ligadas à quantidade ou à forma, sem nenhum tipo de reflexão, isso tem uma consequência. Para mim, ela é muito clara. Ela é uma consequência ligada à ausência de autenticidade. Você não cria marca sobre aquilo. Você produz algo que é aquela sensação de que está todo mundo produzindo. E eu acho que uma coisa que acho que, inclusive, levou muito a gente a produzir o Alma tem a ver com muito as mensagens que eu recebo de pessoas que, sim, existem muitos cursos sobre isso, eles existem, mas todos eles trabalham muito a questão da técnica. E as pessoas fazem isso, elas fazem esses cursos. Só que tem um grupo delas, que eu não digo todas, mas um grupo delas que começa a sentir muito incomodada com isso, porque isso tem, de novo, uma consequência no teu conteúdo. E essa consequência é quando você olha para aquilo e acha aquilo robótico. Então, a gente está falando de velocidade, a gente está falando muitas vezes de superficialidade e de um resultado robótico. E esse resultado robótico não cria conexão. Mas eu posso vender? Sim, você pode vender. Você pode vender instantaneamente. Mas será que vender instantaneamente é a relação que você precisa estabelecer para algo que perdure, no mínimo, por médio ou longo prazo? Né? Sim, exatamente. E quando você estava falando, Ana, eu fiquei pensando aqui que é exatamente essa inversão que a gente precisa fazer agora, né? O movimento slow,
e que o Fabrício fez uma observação justa aqui que é importante a gente fazer. De fato, o movimento slow ele surge do slow food, que surge na Itália, né, com Carlo Petrini, e depois vira um movimento internacional que vai sendo levado, né, vai se desdobrando em várias outras áreas, que é slow fashion, slow living, tem uma série de outros movimentos, né? Slow content. Slow content, exatamente. Então, assim, mas que tem tudo com a mesma raiz, né? Que não é necessariamente um movimento de ser lento, né? De fazer necessariamente devagar, e sim de refletir qual é o tempo justo, qual é o tempo certo de fazer as coisas. E aí, quando a gente traz para o conteúdo, essa primeira observação que a Ana fez é muito legal, porque é a gente começar a pensar, tá bom, sobre o que eu quero falar e com quem eu quero falar, qual é o tempo justo para fazer isso? Primeiro, né, processo. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu gosto de falar em relação a isso é você entender o processo que tem a ver com o tema que você está falando. E o processo que você vai se respeitar no jeito de trazer essa informação. Porque quando a gente começou, de fato, igual a Thaís está trazendo aqui, a chamar as pessoas de lead apenas, de começar a olhar para a produção de conteúdo, para o marketing digital de uma maneira em que tem uma série de regras para chegar lá, a gente se esqueceu do essencial, do básico, que tá ali na primeira página que a gente deveria cumprir, que são pessoas e é uma comunicação entre pessoas. O que eu quero com essa comunicação? Onde que eu quero chegar com isso? E o que eu realmente tenho a oferecer para elas? E aí a gente vai entender que se a gente simplesmente alimenta a máquina, que é esse processo, né? Muitas vezes a gente está só alimentando a máquina, que é falar assim, eu preciso produzir 2 vezes por dia, custe o que custar, eu preciso postar no Stories e no Feed e alimentar o meu canal no YouTube. Eu estava ouvindo um podcast que uma pessoa estava falando, nossa, quando eu comecei a tentar desacelerar meu conteúdo, eu recebi a pressão das plataformas. O gerente do meu canal no YouTube, porque os grandes influenciadores, né, os grandes produtores de conteúdo, eles têm gerente do canal. E aí ela falou assim, eu comecei a receber pressão do gerente do meu canal, falando que eu tinha que postar, que eu tinha que publicar novos vídeos para não perder a minha comunidade. Então você começa aí a ter uma pressão externa, que aí você começa a responder a isso, ao invés de tentar entender, poxa, o quanto eu realmente já amadureci internamente esse tema, né, Ana? O quanto esse assunto, de fato, eu me apropriei dele, estou satisfeito e estou maduro para falar a respeito desse tema. O que a gente mais vê hoje é as pessoas acabam replicando, né, falas, ao invés de deixar que o assunto realmente amadureça, faça uma viagem interna e saia de novo para o mundo carregado de propósito, de verdade, de originalidade. Eu acredito que, inclusive, isso auxilia no próprio planejamento, porque, de novo, não é que isso tenha a ver que isso não tenha a ver com planejamento, com você planejar, com você pensar sobre isso, né? Mas às vezes até o próprio planejamento ele tem que ser de acordo com o que te cabe, né? E não só seguindo regras, né? É aquele planejamento do que é possível para você também, né? Mas de fato você tentar organizar isso, né? Exato. Então, assim, eu inclusive gosto muito de pensar em 3 elementos principais na hora que a gente está pensando em rever a velocidade da nossa produção de conteúdo. Uma é o canal, né? Então, assim, isso é importante da gente falar, porque muitas pessoas acabam se pegando muito de, eu quero reduzir a velocidade, eu quero desacelerar a produção de conteúdo para encaixar com um jeito de conteúdo que eu acredito. Mas o canal que eu tô hoje, ele é um canal que muitas vezes exige, e é verdade, né, gente? A gente também não pode se enganar. Falando tecnicamente, a gente tem algumas ferramentas, alguns canais, como por exemplo o Instagram, que o algoritmo ele vai de fato te punir se você não tem uma produção constante, se você não tem uma produção regular. Ele vai diminuir o seu alcance. A punição que a gente está falando é nesse sentido, né? Ele vai diminuir o seu alcance e você vai acabar falando para menos pessoas. Aí talvez é a hora de, se sua velocidade de conteúdo não está combinando com o seu canal, talvez seja a hora de rever o canal, sabe? Talvez seja o momento de falar assim, qual canal combina com a minha velocidade?
Tem uma pessoa muito querida, a Lalai Persson, que faz hoje uma newsletter, que ela publica newsletter uma vez por semana, ela começou a cada 15 dias, e ela tem feito a newsletter no tempo dela, na velocidade que ela consegue fazer o processo dela amadurecer, o processo, as coisas que ela vê e que ela quer curar para colocar na newsletter, que é uma newsletter de curadoria, que ela quer colocar na newsletter. Então, assim, ela investiu num formato que combina com a velocidade que ela quer dar para as coisas. Se você tem essa questão em relação ao formato, poxa, não, estou no Instagram, mas quero rever a velocidade. Toma cuidado com isso e tenta fazer esse equilíbrio. Se não couber no Instagram, a velocidade que você quer imprimir com a velocidade que o Instagram aceita para continuar te privilegiando com a sua audiência, reveja a plataforma, porque a gente também não pode ficar refém das plataformas, né? Eu acho que também essa lógica de falar assim, você tem que fazer no formato do Instagram, porque o Instagram quer isso, o Instagram quer aquilo. E eu vejo muitas pessoas falando isso, sabe, Ana? Não sei se você também, mas eu vejo muita gente falando assim, porque o Instagram gosta mais assim, o Instagram quer mais assim. Fala assim, gente, mas em que momento que a gente parou de fazer o conteúdo para as pessoas e começou a fazer o conteúdo só para a plataforma? É igual o SEO, né? Não, para a regra de SEO é melhor fazer assim, para a regra de SEO é melhor fazer assado. Ótimo, mas em que momento que a gente para de produzir conteúdo para as pessoas e começa a produzir conteúdo primeiro para a máquina ler? Então, assim, a gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio. Às vezes o ponto de equilíbrio não está naquela ferramenta, não está naquele canal. O outro ponto que eu acho que é importante são os escravos do algoritmo, né, Alessandra? Daniela, eu nem vou falar do LinkedIn, porque o LinkedIn também agora tá... Mas, enfim, é a gente entender, de fato, em que canal, em que lugar. Teve um bate-papo que eu tive com a Ana, né, Ana, numa live que a Ana me convidou, que eu gosto muito de falar de canal, gente, como espaço mesmo. Pensa em espaço físico, né? Então, assim, tem canais que a lógica do canal é uma lógica de um ambiente que é agitado. Então, assim, sabe? Igual eu brinco, o Instagram é praça pública, é centro da cidade, sabe? É centro de uma grande metrópole. Então, assim, é aquela correria, pessoas para todo lado, correndo, falando, profusão de coisas. Então, se você não tiver naquela velocidade ali, se sua velocidade interna não tiver naquela velocidade ali, se você não quiser colocar seu conteúdo para dialogar naquela velocidade, não fica ali. Não produz conteúdo para aquele lugar, sabe? Encontra um outro espaço onde isso vai funcionar. Encontra um jeito de falar assim, não, meu conteúdo é conteúdo Ibirapuera vazio, que eu tô lá sentado com tranquilidade, né? Então cria esse conteúdo, busca esse canal que combina, que pode ser, como eu falei, o caso da newsletter, né? Mas uma reflexão importante também, Ana, que eu acho que é legal da gente trazer, é do tema, porque assim, tem temas que às vezes as pessoas querem trazer o tema de um jeito muito rápido, muito apressado, e não combina com o tema, ao passo que também tem gente que fala a respeito de assuntos, igual eu vi uma pessoa também falando assim, eu gosto muito de produzir conteúdo mais devagar, mas eu falo sobre assuntos às vezes que eu preciso produzir rápido, porque eu estou dialogando sobre temas que são importantes. Então, assim, uma pessoa, inclusive, que fala a respeito de causas sociais. Ela falou assim, toda vez que tem alguma coisa acontecendo de muito importante nas causas que eu defendo, eu quero me posicionar, eu quero falar, eu preciso falar. Ótimo, então, assim, é você entender que essa é a velocidade. Por isso que lá atrás a gente falou, não é traduzir slow como devagar para você sentir que a gente está falando assim, de conteúdo em passos de tartaruga. Não, a gente está falando de entender que nós aceleramos tudo desnecessariamente. É a velocidade pela velocidade. Se você parar para pensar, hoje você almoça rápido para ganhar tempo, para quê? Para ganhar tempo. Se você não tiver uma resposta mais profunda para isso, rever, né? Rever o processo e rever o tempo das coisas. Eu acho que essa história, né? Acho que alguém perguntou a Alessandra onde está o equilíbrio, né? Então, acho que o Thiago acabou de falar muito disso, que às vezes tem momentos, eu acho que o equilíbrio, de novo, né? E alguém perguntou qual é o mínimo de postagem para não ser punido pelo Instagram, né? Eu acho que tem que postar com do tipo, eu não sigo muito essas metas e essas, mas aí voltando para a Alessandra,
por exemplo, eu fiz uma jornada de escrita afetuosa logo que a pandemia começou, que era sobre como escrever, era a jornada da escrita afetuosa que estava muito ligado sobre como é que a gente escreve sobre o que a gente está sentindo. E que foi uma semana, né? Quando eu pensei nesse formato, era um formato de uma semana, eu estava tentando entender como tudo funcionava, eu fiz de um jeito com muita interação e foi uma loucura, porque eu pensei com interação, com as pessoas mandando texto, eu recebi mais de 2.000 textos. E eu não dei conta de ler os 2.000 textos, mas eu tinha que ler uma quantidade suficiente para selecionar, para fazer leitura nos próprios vídeos que eu fazia, e todo dia era um vídeo que ia ao ar pelo IGTV. Então, assim, foi uma semana de uma intensidade, não só a intensidade de estar pensando todos os dias nisso e fazendo e produzindo, como foi uma intensidade emocional muito forte, porque os materiais que eu comecei a receber, eles eram muito carregados emocionalmente do que as pessoas estavam sentindo. E eu lembro que quando chegou no final, na sexta-feira, a pessoa que me ajuda em todo esse processo, que é a Carol, eu falei, nossa, Carol, nunca mais vou pensar numa jornada desse jeito, né? Tipo, foi muito intenso. E aí a gente está aqui falando de velocidade, mas ela justificava naquele tempo, né? E não é que eu faço uma jornada por semana, tanto que depois, uns 2, 3 meses depois, eu fiz uma outra jornada, né? Então, eu acho que o equilíbrio é o equilíbrio daquilo que nos cabe, sabe, Alessandra? É o equilíbrio daquilo que faz sentido. É claro, eu vou postar a cada 15 dias, tudo tem uma ação com uma consequência, né? Então, se você postar uma vez a cada 15 dias, você sabe que também vai ser muito de pouquinho. É isso que você quer? Ah, mas então o que é o ideal? Eu acho que talvez não precise. Para mim, Ana, para os meus, eu acho que tudo isso parte de lugares muito anteriores. Qual é o meu objetivo? Né? O meu objetivo está ligado com compartilhar, para mim ele é muito claro, compartilhar o meu conhecimento para uma quantidade cada vez maior de pessoas. E a partir do compartilhamento de conhecimento, esse conceito que é o que eu espero, que é o que eu desejo, ele traz uma determinada demanda para mim, não só de quantidade, mas para mim o que é mais importante é qualidade, é o que eu vou postar. O que eu vou postar é dentro deste conhecimento. Para mim, hoje, é muito claro que se eu for postar alguma coisa, é para compartilhar conteúdo de qualidade. Eu não estou lá para falar, olha o batom que eu estou usando. Para mim, Ana, né? Para mim, eu vou fazer alguma coisa, eu quero que a pessoa leia, e quando ela termine de ler, aquilo tenha feito de fato diferença na vida dela. Aquilo é muito importante para mim. Então, eu acho que tem passos que a gente tem que dar antes de pensar em quantos eu vou postar por dia. Porque aí, desse anterior onde você chega, é que você estabelece o que vai fazer sentido para você a partir de agora. Se você for acompanhar por exemplo, o meu feed, você vai ver que eu posto, se você for lá, você vai ver que tem momentos que eu posto uma vez por dia, tem momentos que eu posto dia sim, dia não, depende do projeto que eu estou trabalhando naquele momento, né? Então, acho que tem todo um conjunto que precisa ser olhado, que ele varia de qual é meu objetivo neste momento, que existe um objetivo maior, que é porque eu estou aqui, né, pelo que eu estou trabalhando, e um objetivo menor, que às vezes a gente também trabalha por projetos e por momentos, às vezes a pessoa precisa alavancar um determinado tipo de venda, né, e aí ela tem que pensar num projeto, e esse projeto vai demandar ela postar com mais frequência. Então, tudo tem que ser muito mais orquestrado do que a gente imagina. Verdade. Ana, eu queria responder a Luísa, que ela fez um comentário muito interessante aqui, que ela falou que como começar essa mudança de ambiente online, ser encontrado, como no exemplo do e-mail, sendo que onde todo mundo está é no Instagram.
Gente, Luiz, eu concordo super. O Instagram hoje é a principal rede social de muitos países, inclusive do Brasil, né? No Brasil ele já ultrapassou 50 milhões de pessoas ativas, né, como usuários ativos, mas as pessoas não estão só ali. Assim como as pessoas não passam o tempo inteiro no centro da cidade, né, como a gente brincou. A gente precisa entender que às vezes a gente não quer falar com todo mundo de fato e entender seu público, saber onde o seu público está e qual a velocidade que essa pessoa quer ouvir você, e você também até compartilhar com ela a sua velocidade, o seu motivo da sua velocidade é fundamental, né? Eu acho que é até uma reeducação que a gente está fazendo em relação à arte, ao artesanato, as coisas da natureza, né? Então, assim, agora com mais pessoas aderindo, por exemplo, uma alimentação mais orgânica, a gente vê que as pessoas começam a entender de novo que a gente passou por cima do tempo e da época do ano e das estações. Então, assim, antes a gente chegava no supermercado querendo comer morango o ano inteiro. Quando você começa a consumir orgânico, você começa a entender, poxa, a fruta tem uma estação, tem a época certa. Então, assim, e quem assina a cesta orgânica já passou por essa experiência de falar assim, eu que agora vai vir pitanga. Aí vem uma cartinha, às vezes, por exemplo, um serviço de assinatura que eu já experimentei, vem uma cartinha falando assim, olha, infelizmente dessa vez não deu pitanga. Vamos torcer para que na próxima estação, na próxima temporada, a pitanga venha de verdade. É isso, sabe? Às vezes a gente também precisa contar para as pessoas um pouco do processo do tempo. Então, assim, quando eu falei da Lalai, o que eu gostei muito foi que a Lalai fala a respeito disso, do tempo. Muitas vezes, na própria newsletter, ela fala do tempo e do processo para a construção daquela news. Então, você começa a respeitar mais aquele tempo também de produção. Assim como quando você conhece um artesão ou uma artesã que faz um trabalho à mão super elaborado, como, por exemplo, uma escultura, e você entende o processo, você fala assim, poxa, eu não posso querer isso aqui para amanhã. Eu preciso esperar que ela cumpra todo o ritual e todo o processo dela para me entregar. Grandes marcas acabaram lançando, inclusive, isso como uma estratégia para conseguir mostrar para os seus públicos o quanto o trabalho delas, apesar de serem marcas grandes, é manual, né? Eu já vi marca, por exemplo, uma marca da Dinamarca, a Royal Copenhagen, que para mostrar todo o processo muito manual ainda por trás de algumas etapas da construção da cerâmica, da produção da cerâmica, ela fez workshops para as pessoas dentro da fábrica, de vem cá para você ver como é que faz uma cerâmica, vem cá para você ver qual que é o tempo de produção de uma cerâmica como essa. Então, assim, a gente também fazer esses ajustes junto com as pessoas, né? Porque, como a gente falou, tá todo mundo nesse barco ao mesmo tempo. Então, assim, as marcas estão começando a falar de slow content, os criadores de conteúdo estão começando a falar de slow content, porque nós, como consumidores de conteúdo, estamos cansados. A gente está cansado do excesso, a gente está cansado de todo o tempo um chamado novo. Então, assim, a gente está querendo buscar esse equilíbrio também no consumo do nosso conteúdo. Então, entender quais são as velocidades com as quais você pode trabalhar e onde que as pessoas estão, às vezes, vai te facilitar. Porque, assim, você pode não estar no Instagram, mas seu público maior pode estar no Pinterest, que entende uma outra velocidade ali. E no próprio Instagram, viu? Eu sou a favor de fazer o experimento. Eu fiz uma jornada que foi muito legal, inspirado na Ana, né? Eu fiz uma jornada muito legal de produção de conteúdo com propósito. Que eu adorei. Obrigado. E que foi legal, sabe por quê? Porque, assim, era uma série. Eu fiz com essa lógica. Eu falei assim, eu quero fazer uma coisa com um pouco mais de profundidade, então eu vou criar uma série, eu vou chamar de série, eu vou chamar de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Sabe o que é legal? Eu percebi que fazendo desse jeito, as pessoas consumiam na velocidade delas. Eu recebo mensagem de gente até hoje falando assim, Thiago, hoje que eu acabei a jornada de conteúdo com propósito, e foi tão bom para mim, foi tão importante. Eu vi no meu tempo, eu fiz os exercícios que você recomendou. Então, assim, a gente também entender que a velocidade do outro pode ser diferente até do que você está ali no dia a dia, achando que você está fazendo um conteúdo frenético que as pessoas estão recebendo, não estão. Então, o conhecimento do público, o conhecimento do tema sobre o qual você vai falar, a velocidade que você é capaz de produzir algo que você acredita que é de verdade, porque aí entra no que a Ana falou. Quando é de verdade, marca. Quando é de verdade, cumpre de fato o objetivo. Não é eu postar 3 vezes por dia. E até para responder também a pergunta,
O Instagram hoje, quase todo mundo é unânime em recomendar uma vez por dia, mas e se você não estiver postando uma vez por dia? Tem gente que fala, marcas pequenas deveriam postar até mais. Tem gente que fala, para cada rede social, o ciclo de vida, né? As redes sociais têm ciclo de vida diferente para os posts. Isso é, a partir de um determinado momento, aquela postagem ali, ela deixa de aparecer para as pessoas. Então, o Instagram, de fato, ele apresenta por 24 horas. Tem rede social como o Twitter, que são menos horas. Aí você devia postar mais. Você devia postar 2, 3 vezes por dia. Só que aí você tem que pensar isso. Devia? Não. Eu quero postar 3 vezes por dia, 2 vezes por dia. É adequado para o meu público, é adequado para o meu conteúdo. Se não, vamos procurar outros canais, porque é justo também, né? O podcast também é um canal super legal, que está crescendo muito e que você tem uma outra velocidade de consumo e de produção. As pessoas ouvem podcast, não sei vocês, mas muita gente, eu inclusive já vi pesquisas sobre isso, de gente que ouve podcast picado, né? A pessoa pega um podcast de 1 hora, de 2 horas, e vai lá, dá play num pedaço, ouve 20 minutos, ouve meia hora, depois vai lá. Imagina se a pessoa que produz podcast parasse para pensar e falar assim, não, vou produzir podcast de 15 minutos só, de 10 minutos. Não, as pessoas estão se adequando também ao formato, né? O formato é um formato bom para a pessoa pausar e ouvir de novo e continuar ouvindo depois. Então, aí, tá vendo? Tem gente já falando aqui, ouço picado. Pois é. Então, assim, é bom entender que dá para você imprimir um ritmo. Adoro, Ana, desculpa. Adoro, Ana, lavar a louça ouvindo podcast. Minha atividade preferida. E outra coisa que eu também tenho percebido muito, sabe, que tem muito a ver com esse slow, porque a gente está falando também de conteúdo com propósito, com profundidade, é porque isso afeta toda a produção de conteúdo, não é só de quantidade de postagem, sem que a gente se dê conta. E aí, aquilo que eu estava falando sobre um compartilhamento de conhecimento, porque eu acredito muito nisso, mesmo, inclusive, em geral, quando a gente está falando de conteúdo para pequenos empreendedores, quando você vende tanto produtos quanto serviços, né? Essa coisa que eu acho muito antiquada e que as pessoas ficam, que é do tipo fazer um conteúdo que é compre isso, compre isso, compre isso, compre isso, compre isso, compre isso, é muito chato, né? Eu vejo esses espaços como espaços de troca, né? Então, em vez de falar compre isso, eu vou falar sobre escrever à mão, né? Eu vou falar sobre outras questões, né? Eu vou falar sobre o uso de cores, enfim, né? Eu vou compartilhar conhecimento, né, a partir daquilo. E as pessoas, onde eu quero chegar, é que as pessoas, elas se desdobram, inclusive, em produtos, que eles são tão superficiais quanto essa lógica da velocidade. Então, elas falam, as pessoas gostam de e-book, então vão produzir e-book. Aí eu vejo coisas que elas não são produzidas para aquilo, sabe? Elas são simplesmente um emaranhado. Eu pego, sabe, eu lembro disso quando às vezes tem almoço aqui em casa, que é sobra de um monte de coisa. E aí os meus filhos sentam na mesa e olham com um desânimo e falam assim: nossa, mãe, o almoço de hoje é sobra de tudo, né? Mas tipo com uma decepção, que eu até aprendi a fazer o mínimo, alguma coisa nova tem que ter, sabe? Nem que seja um acompanhamento, uma batata diferente, mesmo que seja sobras. Mas eu fico pensando na lógica das pessoas que acompanham a gente, do leitor, né? Do outro, né? Que está te seguindo. A gente oferece, às vezes, conteúdo como esse almoço de sobras para as pessoas, sabe? E a reação do outro, por mais que você ache que você está empacotando com um layout bonito, ele não é bobo. Ele é essa criança que senta na mesa louca para almoçar e tem essa frustração do tipo, putz, sabe? A Thaís falou, o restodonte e o que eu vejo muito é isso, as pessoas dão uma super maquiada nesse produto, né, para produzir ali um negócio. Isso vale para e-book, isso vale para newsletter, né? A minha newsletter, eu penso, eu paro, eu faço conteúdo que não é reaproveitamento, é conteúdo inédito, são reflexões a partir disso. Porque se não for para fazer assim, eu nem faço. Porque
por exemplo, uma newsletter, como o Thiago falou da lógica da praça, a newsletter é aquelas pessoas que entram na minha sala para conversar, é um espaço mais íntimo. Gente, se acabar um dia o Instagram, né, se bugou, eu tenho essas conversas íntimas com as pessoas. A gente também tem que pensar em outros canais para a gente não ficar totalmente dependente disso. E se o negócio acaba, se buga, se sequestram, se sei lá o quê, né? Você tem que ter outros espaços mais íntimos de conversa para aqueles que são as pessoas que querem mais te ouvir. E para elas, a gente não vai servir restauranté, como eu diria a Thaís, não vai, né? Então, isso tem a ver, sim, com slow content, porque essas coisas também demandam tempo para serem feitas. Eu não produzo um e-book, todos os que eu produzi, sentei aqui, fiz um... Eu preciso de alguns dias para pensar nele, para escrever nele, para elaborar, né? Então, as coisas elas não são paridas dessa forma, elas são um parto natural, né? Elas têm ali o tempo da gente. Então, isso também é slow. Quando a gente pensa na própria diversificação dos produtos, na própria diversificação dos canais de conversa que a gente vai fazer e do tipo, a gente precisa, inclusive, de tempo para pensar, para criar nas maneiras, nos canais de conversas que eu vou ter, né, para ter ideia, né? As coisas não são feitas assim, do tipo faz, né? Então, isso tem a ver com o slow também. Super a ver. Gente, só para fechar então aqueles 3 pontos que eu tinha falado, né? Já até me perguntaram aqui, Thiago, você não vai fechar? Vou fechar. Eu interrompi seu raciocínio? Não, imagina. É porque ele foi, né? Então, ó, a gente falou primeiro, então, que a primeira dimensão é olhar para os canais, né? Então, assim, ter essa lógica dos tempos dos canais. Isso que a Ana falou é valiosíssimo, tá, gente? Para encerrar essa história de canal. A gente não pode apostar todas as nossas fichas num canal que, inclusive, não é nosso, né? É você confiar que o tempo inteiro fala assim, nossa, eu tenho tantos seguidores. Na verdade, não tem, né? Assim, a rede social tem essas pessoas lá. É a rede social que tem essas pessoas como usuários. Se um dia a rede social muda as regras, como muda, né, de tempos em tempos, se faz algum tipo de alteração que prejudica o teu conteúdo ou tua performance, não é você que está conversando com essas pessoas. Você está sendo mediado o tempo inteiro por essa plataforma, por essa ferramenta. Então, assim, criar também momentos, né, diferentes, em lugares diferentes para conversar com as pessoas, é bem saudável como estratégia para o negócio, né? Então, assim, é o que a Ana falou. No final das contas, a newsletter é dela. Então, assim, ela tem o seu endereço direto. O Instagram é um lugar que vocês marcam de se encontrar, que é do outro. Sabe como se você marcasse para encontrar sempre uma pessoa no mesmo café, aí um dia acabou o café, você não encontra mais a pessoa, né? O café não é seu, você não sabe que dia que ele vai fechar. Então é isso. Então, assim, a Ana, na verdade, ela falou da newsletter de um jeito que eu acho bem legal, que é de intimidade, né? Um espaço de intimidade, porque ela tem seu endereço e você tem o dela. Então, assim, é como se a gente se visitasse nas nossas próprias casas. Então, a segunda coisa, então, primeiro foi o canal, a segunda coisa é pensar em formato, porque aí a gente vai começar a entender que se slow não é sobre devagar, é sobre o tempo justo das coisas, tem coisas que precisam ser mais rápidas mesmo, tem coisas que podem ser mais devagar mesmo, que tem um processo diferente. Então, você pode também mesclar, né, as duas coisas, você pode ser rápido e devagar, você pode combinar esses dois tempos, coisas que merecem ser rápidas, coisas que podem ser mais devagar, que podem ser desaceleradas. E isso, pensando em formato, tem post que você pode fazer mais rapidinho no dia a dia, que é prático de criar, que é prático de postar e tá tudo certo? Ótimo. Tem post que você pode fazer mais lentamente, tem formatos que você vai fazer mais lentamente, como por exemplo, eu quero me dedicar para fazer um vídeo. Então, um vídeo você sabe que é um tempo que vai te exigir outro tempo. Então, mescla esses dois tempos, né? O tempo em que você faz, por exemplo, voltando ao Instagram, um post que é só uma imagem com uma legenda, com um post que é, na verdade, um conteúdo que foi para o IGTV e que veio para a sua linha do tempo, que aí o IGTV se elaborou mais tempo. Então, assim, você mesclar esses conteúdos, aquilo que você vai fazer no dia a dia mais rapidinho,
Eu costumo brincar. Eu tô reparando que várias das minhas metáforas são gastronômicas, Ana. Eu acho que eu tenho um problema. Mas eu também falei do almoço restaurante aqui, do Soborô. Mas eu ia falar que assim, é quase como se a gente fosse pensar assim, tem conteúdo que é pastel mesmo, né? Que você vai lá, frita rapidinho, e tem conteúdo que é pão artesanal, que você vai fazer lentamente, que tem o processo da fermentação natural. Então, você precisa entender esses formatos, entender como que você vai fazer esses conteúdos entrarem no seu processo, na tua agenda e fazer sentido para você e para as pessoas. Então, assim, tem conteúdo que dá para fazer mais curtinho. E a última coisa que também importa bastante é você pensar no seu próprio dia a dia, no seu próprio tempo, no seu próprio processo, que é não dá para a gente se exigir fazer um conteúdo, criar um tipo de conteúdo que vai colocar a gente para fazer esse conteúdo eu precisava de 2 horas por dia. Você tem 2 horas por dia? Se você não tem essas 2 horas por dia hoje, pensa um outro formato de conteúdo que está mais ajustado para o seu tempo, né? Por enquanto, pelo menos. Se você tem mais facilidade para produzir um conteúdo mais longo de áudio, né? E não visual, faça esse conteúdo mais longo em áudio. Se você não gosta mais de texto, faça esse conteúdo mais em texto. Então, assim, se entender também, né, nesse processo de autoconhecimento de como que eu funciono melhor, qual é o meu jeito de produzir esse conteúdo, para a gente também não ficar entrando toda hora na pira das pessoas de agora você tem que entrar no TikTok, agora você tem que produzir Reels do Instagram, porque agora no Instagram o Reels que é legal. Não sei, é legal para você? É legal para o seu público? Você acha que vai fazer sentido para você e para o seu público produzir Reels agora? Você está confortável com isso? Porque senão a gente fica entrando nessas lógicas e, de novo, perde o que é fundamental. A autenticidade, o jeito de você fazer. E às vezes trava, né? Aí, pessoal, a Dayana falou que travou. Espero que tenha voltado, mas às vezes a gente trava na produção do conteúdo por causa disso também, né? Porque a gente quer alimentar um jeito de fazer que é do outro, que é o jeito que o outro está fazendo e que funciona para ele. Pode ser que não funcione para você. E aí, desses 3 itens, para mim, o que fica no final é a gente também entender que cada um vai ter o seu jeito, o seu processo. As pessoas com quem você conversa são únicas, o seu tema, o seu repertório sobre isso é único, o seu negócio é único e o seu processo também vai ser. Então, assim, por mais que as pessoas falem de regras, de receitas, do que fazer, do que não fazer, o que vale mesmo é a nossa reflexão de como encontrar o nosso ritmo, como encontrar o nosso jeito de fazer e como, de fato, não perder de vista o que mais importa, que é se conectar de verdade com as pessoas. E aí teve rolou aqui uma conversa aqui no chat sobre blog, né? Alguém falou, mas porque o meu marido falou que blog ninguém lê e tal. E aí tem uma questão, sabe, Thiago, que para mim é claro que você não vai postar todas as suas fichas só no blog, né? Porque você precisa ter algum lugar que leve as pessoas para esse blog. Mas eu vou te dizer alguma coisa que tem a ver com o processo criativo. No meio de tudo isso, a gente nunca pode esquecer que quando a gente entra nessa lógica também do que tem que ser, do que é o que as pessoas estão fazendo, a gente começa a entrar num ciclo em que a gente para de gostar e de se divertir. E se a gente para de gostar e se divertir com aquilo que a gente faz, o nosso processo criativo, ele trava. A gente tem que gostar, a brincadeira tem que estar sendo gostosa. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essas pilhas que colocam na gente, vai para aqui, vai para lá, né? E aí aquilo que era uma coisa que você estava fazendo, porque tem que ter um mínimo de diversão, porque se tudo que você está fazendo só por obrigação, reflete, para agora e pensa, tem alguma coisa muito errada, né? Exato. A gente tem que gostar, a gente tem que se divertir, a gente tem que ter espaço para acertar e para errar, né? Senão, eu quero fazer blog porque eu gosto do estilo de blog, faça. Isso te diverte? Te diverte. Nem que seja ali, no teu blog, olha que lindo, o teu espaço de testar erros e acertos. Ali você tem a liberdade de testar. Por que não?
né? Por que não ser ali, né? Então eu acho que e tudo isso é importante para outros processos. Fazer o blog pode ser importante para você produzir os teus textos em outra rede, né? Porque ali você aprende, você trabalha dentro do teu ritmo, você trabalha sendo você. E esses territórios de ser você, eles são importantes para o todo, né? Então, é Verdade. isso, é sobre isso. E o tempo do blog é diferente, né? Eu acho que é É, isso que é importante também a gente entender. O tempo do blog é aquele tempo que o blog vai se estabelecendo e vai virando um ponto de referência, né? Então, assim, das pessoas falarem dele como um ponto de referência, as pessoas que já estão acostumadas a ir lá por conta própria, e aquelas outras pessoas que vão descobri-lo por ser ponto de referência, sabe? exatamente. Das pessoas poderem te achar. Então, assim, nessa hora a gente não vai desprezar o poder do Google, né, de levar pessoas para dentro dos blogs, inclusive hoje entendendo que aquilo tudo que se falava de SEO, de se você não produzir com todas as regras do SEO, não vai fazer sentido, hoje já nem é tão verdade mais, porque o Google também, gente, ele entende. Então, assim, eu vi uma palestra do Google a respeito desse tema e eles falando que, assim, o que eles têm feito com a inteligência artificial do Google para que ela compreenda cada vez mais a linguagem humana, para que você não precise ficar se adequando, porque é muito doido, né, gente? Vocês já pararam para pensar que a gente se adequou para encaixar no jeito que o robô lia? E agora a Google falou assim: não, gente, agora a gente está fazendo o robô ficar mais inteligente para ele ler do jeito que vocês falam, do jeito que vocês escrevem, porque senão a gente vai ficar se adequando para o robô ler e ninguém lê. Então, assim, hoje também tem esse ponto que é muito legal, sabe? Que, assim, se você está escrevendo com consistência, com qualidade, e você está sendo lido pelas pessoas de verdade, o robô do Google também começa a te reconhecer melhor, você vira referência, igual na cidade, né? De novo, usando essa lógica da referência, é como aquele bar que sempre ficou aberto, que sempre esteve ali, que manteve a sua consistência, a sua coerência, abrindo todos os dias do mesmo jeito, com a mesma personalidade, independente se abriu um bar moderninho do lado, ele continuou mantendo o seu estilo e sua essência. As pessoas da cidade começam a usá-lo como referência, de quando chega um turista, um visitante, fala assim: onde que tem um bar gostoso, que tem a cara daqui? É naquela rua tal. Então, assim, seu blog pode virar esse espaço também, né? Mas desde que a gente entenda de novo que você precisa acreditar mais no seu conteúdo, na qualidade do que você produz, no que aquilo que necessariamente as pessoas estão tentando te convencer a fazer. Perguntaram do YouTube aqui pra gente. O YouTube também, olha que legal, o YouTube também tá virando um espaço tão legal por causa disso, gente, porque já tinha um movimento grande acontecendo no YouTube no Brasil e no mundo, de cada vez mais as pessoas estarem buscando formatos educacionais no YouTube, ou seja, vídeos que ensinam a fazer coisas, e agora a pandemia só acelerou esse processo. Então, assim, olhar para o YouTube com essa vocação de ensinar coisas, e ensinar não é corrido, né? Não é de qualquer jeito. Quem tem filho, quem conhece criança pequena, sabe que assim, o processo de educar, ele não dá para você falar que você consegue fazer ele apressado. O processo de educar é um processo mesmo, é um processo. Então, o YouTube também pode ser esse lugar onde você começa a construir essa lógica de educar junto com as pessoas e produzir seu conteúdo ali de um jeito que você se organiza também para ele ter cadência, para ele ter ritmo, sem necessariamente te colocar na correria. Então, assim, isso é uma outra coisa legal. Quando você se planeja bem, tem muita gente que eu conheço que tem dificuldade com a produção de conteúdo porque não tem esse planejamento de planejar bem e fazer desdobramento, né? Então, assim, às vezes você eleger uma temática, falar profundamente a respeito daquele tema ali e quebrar em partes menores para de fato fazer sentido tanto para a plataforma quanto para a cadência que você precisa dar para as pessoas. Essa história da cadência era uma coisa que eu queria, pelo menos antes de encerrar, falar sobre ela, porque tem uma lógica, Ana, de cadência de conteúdo que é muito legal da gente parar para pensar, que a cadência ela tem a ver com o quanto aquilo é valioso para as pessoas versus o tempo. Então, para você descobrir a cadência do seu conteúdo, uma maneira de você fazer isso é fazer
essa comparação, esse contraste entre valor do conteúdo para as pessoas e o tempo. Quanto menos valor tiver, mais frequente precisa ser. Quanto mais valor tiver, mais espaçamento você consegue dar. Então, assim, se a gente percebe que a gente consegue construir uma coisa muito valiosa para as pessoas, e isso demanda dedicação, traduzindo tempo, a gente também consegue dar espaçamento maior, porque as pessoas, aquilo faz tanto sentido para elas, que elas esperam o momento daquilo chegar. Teve alguém que falou aqui, lá para trás, falou assim, eu espero segunda-feira, sempre a segunda-feira chegar, porque eu sei que chega a newsletter da Ana. Isso. É quando você percebe que assim, o seu conteúdo faz tanto sentido para as pessoas, que a cadência tem a ver com valor. É tão valioso para elas que elas vão esperar o próximo post, o próximo texto, o próximo vídeo. Posso te falar que uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada relacionada, porque toda segunda-feira chega a minha newsletter, né, para as pessoas. E a pessoa que dispara a newsletter para mim, deu um bug lá e ela esqueceu de disparar. E aí algumas pessoas me escreveram para perguntar o que tinha acontecido, que não tinham recebido a newsletter. E aí foi que eu me liguei, mandei a mensagem para ela, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, Ana, esqueci. Aí a gente mandou na terça-feira, acontece, a gente é humano, entendeu? Isso, super. E aí na terça-feira de manhã a gente mandou a newsletter com uma adequado falando desse esquecimento, né? Mas eu achei tão bonito, porque as pessoas me escreveram para perguntar cadê a newsletter. Então, eu acho que é isso, esse tipo... Isso, para mim, é resultado de conexão. Exato. É um encontro marcado, né, Ana? Se a gente for pensar bem, quando a gente está produzindo um conteúdo de verdade, que conversa com as pessoas e que está perto, está junto, é um encontro marcado. As pessoas marcam com você de estar junto naquele conteúdo ali. Então, assim, ao mesmo tempo que é um processo solitário, é um processo sempre de par, né? Sempre é você e a pessoa que está junto contigo no conteúdo. Seja a pessoa que te lê, seja a pessoa que te ouve, seja a pessoa que te vê, é sempre um processo em que vocês estão se encontrando em algum lugar. Uhum. E quando está fazendo muito sentido para a pessoa, ela coloca isso na agenda dela, né? Ela realmente quer estar com você naquele lugar ali. Então, que o nosso conteúdo, de fato, tem essa lógica de ser encontro mesmo. Eu, inclusive, para quem tiver aí que vai estar com a gente no Alma amanhã, a gente vai fazer um exercício, inclusive, com uma ferramenta que eu chamo de o grande encontro, porque é isso, no final das contas, quando a gente está falando da marca com as pessoas, precisa ser um grande encontro para fazer sentido para ambas e para a gente, de fato, construir uma relação de verdade. É sobre relação. As marcas todas estão descobrindo hoje isso, né, Ana? É sobre relação. Não é sobre vender coisas, não é sobre transação, é sobre relação. É isso mesmo. Vamos agradecer. Deixa eu ver se tem essa percepção de importância de tempo. É individual, Débora. É individual, mas ao mesmo tempo é da sua comunidade, das pessoas que estão ao redor da sua marca. Tem que ter um combinado entre vocês de qual que é o tempo. E aí, de recado final, eu queria dizer para as pessoas que não conseguiram, que por algum motivo perderam a inscrição, ou que esperaram para a última hora e as vagas esgotaram, para elas de verdade não ficarem tristes, porque já vai ter uma segunda turma, né, Tiago, né? Então, isso já é confirmado, vai ter uma segunda turma. Então, não fiquem tristes, tá bom? Já já a gente se encontra, é o tempo das coisas, né? Então, a gente se vê daqui a pouco. Isso mesmo, gente. Brigadíssimo. Para quem estará com a gente amanhã, nos vemos amanhã. Para quem não estará com a gente, nos vemos a qualquer momento. Obrigado por estarem com a gente. Obrigado, Ana. Eu vou aqui deixar de novo os nossos contatos e para quem quiser se inscrever, se pré-inscrever no Alma, faça a sua pré-inscrição lá. Gente, no curso não precisará de webcam, tá? Não precisa não, podem ficar tranquilos. A gente vai conversar bastante pelo chat também, igual a gente está conversando aqui hoje. Isso. Tchau, pessoal. Boa semana para vocês. Tchau, pessoal. Boa semana para vocês. Boa noite. Até uma próxima.